Graça e paz a todos vocês. Deus abençoe sua vida. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Já aparece aí para você? Sumiu? Aparecia aí para você o tema da mensagem desta noite: exortações finais ao povo de Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do verso 5. Por favor, abra sua Bíblia no texto de referência. Abriu? Amém? Podemos ler? Diz assim, nós vamos ler até o verso 14, tá, queridos? E assim vamos terminar a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Quem teve a oportunidade de estar conosco aqui em domingos anteriores, pôde acompanhar toda a minha pregação em toda esta primeira carta. Se Deus nos permitir, nós entraremos na segunda carta e faremos também a exposição dela, contando sempre com a graça do nosso Senhor. Bom, mesmo assentados, porém de maneira reverente, vamos prestar atenção na leitura das Escrituras. O apóstolo Pedro, então, diz o seguinte, no verso 5: peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Por meio de Silvano, que considero um irmão fiel, escrevo para vocês de forma resumida, exortando e testemunhando que esta é a genuína graça de Deus. Continuem firmes nessa graça. Aquele, ou melhor, aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Paz a todos vocês que estão em Cristo. A nossa irmã Laí já orou pela minha vida. Vamos passar então à meditação da palavra. Irmãos, é perceptível aqui que o apóstolo Pedro está encerrando esta primeira carta, isso é óbvio aqui. Ele então chega ao final e ele continua ainda com o mesmo objetivo: exortar o povo de Deus
a se manter firme diante das terríveis circunstâncias que eles estavam passando. Nós já falamos aqui em outra ocasião que aquele momento era difícil, havia perseguição aos cristãos. O imperador Nero estava matando as pessoas, né? Jogando os cristãos nas covas dos leões, ali nas arenas, jogando eles às feras. E era um momento então em que a pessoa que se identificasse como discípulo de Jesus, fatalmente seria condenada à morte. E para que isso não ocorresse, ela teria que fugir. Como os leitores da carta de Pedro tiveram que fugir, viviam exilados em outros lugares, deixaram sua terra natal, muitos perderam família, muitos perderam suas propriedades, bens, posses de forma geral, e foram para outras regiões. Então Pedro está escrevendo para eles, e ele chega aqui no final da carta com o intuito de exortá-los. Lembrando que a palavra exortar, ao contrário do que às vezes nós a entendemos, exortar não é brigar com ninguém, exortar não é humilhar ninguém, exortar é encorajar, exortar é animar, exortar é fazer com que a pessoa recobre o ânimo para continuar a caminhada, para continuar trilhando no caminho da fé, no caminho da salvação. Esse é o significado real, original da palavra exortar ou exortação. E é exatamente isso que Pedro está fazendo. Ele chega aqui no versículo 12, por exemplo, e ele diz: continuem firmes nessa graça. Porque Pedro sabia da dificuldade que aquele momento impunha aos seus irmãos, aos demais servos em Cristo. E ele chega a dizer: olha, aquela que se encontra na Babilônia. Babilônia aqui é um apelido, é um codinome para então a cidade de Roma, capital do Império Romano. Naquela época a cidade de Roma era conhecida como Babilônia. Então Pedro está dizendo que a igreja que se reunia, e ele vai dizer assim, ó: aquela que se encontra na Babilônia, também eleita, ou seja, assim como vocês, que estão espalhados pelas diversas cidades, nós que aqui estamos, também participantes dessa graça, dessa salvação, nós estamos mandando a vocês as nossas saudações. E o mesmo faz o meu filho Marcos. Esse Marcos aqui é aquela pessoa que escreveu o Evangelho de Marcos. Foi aquele mesmo jovem que, no princípio da sua caminhada, do seu ministério, ele retroagiu, ou retrocedeu. Naquela primeira viagem missionária em que ele acompanhava Barnabé e Paulo, esse mesmo jovem aqui, na época, mais novo, ele, por algum motivo, ele retrocedeu. E aquilo causou uma grande confusão entre dois grandes líderes da igreja, Paulo e Barnabé. Os dois se desentenderam por causa daquele evento. Paulo não quis mais viajar com João Marcos, mas graças a Deus, que o Espírito Santo promoveu ali a reconciliação e o fortalecimento nas pessoas envolvidas. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando escreve a sua segunda carta a Timóteo, já prestes a morrer decapitado pela espada de Roma, Paulo faz menção a Marcos, dizendo que Marcos era-lhe útil para o ministério. E nós vemos aqui agora o Marcos também ao lado de outro apóstolo, o apóstolo Pedro.
Então veja como Deus faz as pessoas amadurecerem, crescerem na fé, aqueles que perseveram. Deus é capaz de fazer isso tudo. Mas afinal de contas, o que Pedro tem mais a dizer aos seus leitores, além desta parte final aqui que nós acabamos de ver brevemente? Eu separei para nós aqui nesta noite, amados, 4 importantes lições que o apóstolo Pedro ainda compartilha com os seus leitores, a fim de que eles pudessem se sagrarem, se saírem vitoriosos durante a perseguição, durante a dificuldade, a fim de que eles pudessem mostrar altivez, perseverança, no momento de conflito, no momento de ameaças, no momento de profunda angústia que todos os cristãos estavam sentindo na pele naquele momento. Pedro, então, em primeiro lugar, ele começa no versículo 5, ressaltando a importância da consideração mútua entre os cristãos. Mentaliza aí, por favor, consideração mútua. Olha para o versículo 5 aí na sua Bíblia. O que o apóstolo Pedro diz? Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Queridos, percebam como Pedro, depois de ter falado especificamente aos presbíteros da igreja, ou seja, aos mais velhos, aos mais experientes, aos líderes eclesiásticos, aqueles que têm a incumbência de dirigir o rebanho de Deus, perceba isso no versículo 1 do capítulo 5, Pedro se refere especificamente a eles. Agora Pedro vai mudar um pouquinho o alvo da sua palavra, e ele vai falar com quem especificamente? Ele vai falar agora com os mais novos, ele vai falar agora com os mais jovens, e ele vai colocar os mais jovens a refletir acerca do seu relacionamento com a liderança eclesiástica da igreja. Essa palavra que na sua Bíblia aí, se você está usando, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada, ou mesmo a Nova Almeida, como eu, essa palavra aí, os mais velhos, né, essa expressão, os mais velhos, no original, é presbítero. No grego a palavra é presbítero, e presbítero pode significar duas coisas basicamente. Uma delas é mais velho, é ancião. Presbítero significa ancião. Então presume-se que as pessoas mais velhas são aquelas que detêm, em tese, mais experiência, um pouco mais de maturidade, pelo longos anos de caminhada na fé. Ou presbítero significa também aqueles que lideram a igreja, como eu já disse aqui. Então Pedro está se referindo aos mais novos, a fim de que eles pudessem refletir acerca do seu relacionamento com eles. E por que eu falo isso? Porque nós sabemos, queridos, que em diversas igrejas há um misto de pessoas, das mais variadas idades. E não é incomum que em algumas situações ocorra um conflito de gerações. Geralmente os mais novos são impetuosos, os menos experientes na fé são mais aguerridos. Isso até certo ponto é uma virtude, porque nós precisamos de pessoas corajosas, pessoas destemidas, pessoas com vontade de querer fazer, de querer acontecer. Mas se isso não for bem controlado, se isso não for bem dosado, isso acaba se tornando num conflito.
ao ponto de alguns desrespeitarem outros, a ponto de alguns não darem àqueles que estão incumbidos de determinadas funções a devida honra, o devido apreço. Em muitas igrejas, por exemplo, a juventude gosta de um tipo de ritmo, de um tipo de louvor. O pessoal mais antigo, principalmente, já gosta mais daquelas músicas mais tranquilas, né? No nosso caso aqui, os salmos e hinos. A juventude hoje não sabe exatamente o que significa os salmos e hinos. Então a gente precisa ter equilíbrio. Na igreja a gente precisa se respeitar, a gente precisa ter equilíbrio, para que não aconteça esse conflito de geração. Você pega, por exemplo, as pessoas mais velhas, né, mais idosas, mais antigas, as pessoas têm algumas dificuldades, por exemplo, com tecnologia na igreja. Você pega os mais novos, já são mais ariscos, já são mais espertos. Os mais novos, às vezes, não querem aceitar o conselho, a orientação dos mais velhos na fé, dos mais experientes. Nós não estamos aqui idolatrando a idade, como se ela fosse automaticamente sinônimo de maturidade cristã. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando em tese, até porque se presume que uma pessoa mais velha, até pela experiência da vida, do dia a dia diário, seja uma pessoa realmente mais experimentada, que tenha mais sabedoria de vida para poder resolver conflitos, que tenha uma palavra de sabedoria para poder aconselhar, apagar aqueles incêndios que de vez em quando surgem na casa de Deus. Mas a verdade é que nem toda pessoa mais velha na idade é de fato mais madura na fé, mais experiente nos caminhos de Deus. Então, se por um lado o apóstolo Pedro está falando diretamente aos jovens, para que eles se submetam à sua liderança eclesiástica, para que não tornem o trabalho dessa liderança, desses mais velhos, desses mais maduros, desses mais experientes, um fardo, um peso. Por outro lado, o apóstolo Pedro também se refere a todos de maneira geral, e ele diz o quê? Olha aí na sua Bíblia: que todos se revistam de humildade, no trato de uns com os outros. E aí ele vai dizer o porquê dessa recomendação. Ainda no versículo 5 ele diz: porque Deus resiste os soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Provavelmente, queridos, o apóstolo Pedro deve ter tido na sua memória aqui, deve ter tido em mente, aquela ocasião descrita no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, que ficou conhecido como o lava-pés. Você deve se lembrar daquele momento em que Jesus, prestes a morrer, ele se ajoelha diante dos seus discípulos, especificamente diante de Pedro, inclusive, e ele começa a lavar os pés dos seus apóstolos, numa atitude de humildade. Ele faz o trabalho que era naquela época designado ao último dos escravos de uma casa. O escravo menos, digamos assim, valioso, o último dos últimos, naquela ocasião, era encarregado de lavar os pés dos visitantes, de lavar os pés daqueles que após uma longa jornada a pé, né, a caminho pelas estradas que não eram asfaltadas até então, sujavam a sandália, os pés propriamente dito, e quando adentravam na casa, quando adentravam no recinto, esse escravo era responsável por se inclinar e lavar os pés das pessoas. É esse tipo de serviço que Jesus faz diante dos seus discípulos.
E aquilo causa um conflito na mente de Pedro. Por quê? Pedro era um cara mais novo, era um camarada mais jovem naquela ocasião. Ele era muito impetuoso. Ele queria resolver tudo no braço. Ele queria resolver tudo no grito. Ele não tinha sabedoria para refletir, meditar na situação, reavaliar, ponderar as suas ações. Agora aqui na carta, prestes também a morrer, crucificado, de cabeça para baixo, Pedro agora já é uma pessoa mais madura, é uma pessoa mais experiente. Pedro então agora é capaz de dar conselho aos mais novos na fé. Olha, tenha um pouco mais de calma para resolver determinadas situações. Seja um pouco mais humilde, reflita melhor, pondere mais. Calma. Esteja submisso à liderança legalmente constituída. E a palavra submissão, na carta do apóstolo Pedro, ela recebe ênfase. Você deve se lembrar que no capítulo 2, Pedro falou 2 vezes sobre isso. Pedro falou para que os cristãos se submetessem aos governantes civis. Ainda no capítulo 2, Pedro vai dizer que os escravos deveriam se submeter aos seus senhores. E no capítulo 3, Pedro fala de novo de submissão. E ele fala que a mulher precisava se submeter ao seu esposo, à liderança do seu marido. E mais uma vez agora Pedro, no final da sua carta, falando para a igreja de forma geral, começando pelos mais novos na fé, Pedro então fala de novo sobre a submissão. Queridos, submissão é uma das marcas da maturidade cristã. A adequada submissão à liderança constituída é uma recomendação bíblica. É uma recomendação bíblica, seja na esfera civil ou seja na esfera eclesiástica. O apóstolo Paulo compartilhou dessa mesma ideia. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele diz o seguinte: e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanas, é um homem, apesar do nome parecer ser de mulher, mas é um homem, são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Portanto, verso 16, portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, amados, numa grande igreja, existem aqueles que são obreiros, que estão ali se afadigando para trabalhar em favor dos demais. A Bíblia está recomendando que essas pessoas precisam ser honradas, essas pessoas precisam ser tratadas com deferência, com apreço. Agora, o que o contrário disso pode causar? O que a insubmissão, a rebeldia pode causar numa igreja? Ela pode dificultar o exercício do ministério e pode atrapalhar a operação da graça de Deus naquele ambiente. Por quê? É um ambiente de conflito, é um ambiente de briga, é um ambiente de desentendimento, onde as pessoas não sabem tratar as questões com calma, com humildade, com equilíbrio, com ponderação, dialogando, conversando, expondo os motivos e chegando a um meio termo. Isso atrapalha a graça de Deus operar, isso atrapalha a caminhada da igreja.
Isso torna o trabalho dos líderes cada vez mais áspero, cada vez mais difícil. As pessoas vão ficando desanimadas por ver tanta infantilidade, por perceber que a igreja não amadurece em determinadas questões. E quem disse isso não fui eu. Para a glória de Deus, é a Bíblia quem diz isso. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 17. A palavra de Deus está dizendo o seguinte: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Eu não combinei nada com a irmã Ana Lúcia, mas na palavra dela aqui, não exatamente com as minhas próprias palavras, mas ela disse algo interessante, que vai nessa mesma linha de raciocínio. As pessoas que estão liderando a igreja, até que prove o contrário, elas estão fazendo isso de boa fé. Até que prove o contrário, elas estão fazendo isso tentando acertar. Mas nós somos humanos, nós erramos, nós nos equivocamos também. É nesse momento que a gente precisa ter equilíbrio, é nesse momento que a gente precisa ponderar, é nesse momento que a gente precisa orar mais, pedir a Deus sabedoria. Tiago diz que quem precisa de sabedoria tem que pedir a Deus, que dá a todos, mas peça com fé. Mas o apóstolo Pedro não fica falando apenas para os jovens, como eu já disse, ele fala para todo mundo. A liderança eclesiástica de uma igreja precisa igualmente se revestir de humildade. A liderança eclesiástica de uma igreja precisa também liderar de forma equilibrada, não como dominadores da igreja, não como dominadores do povo. E o remédio, queridos, a solução para que haja harmonia dentro da igreja, para que as pessoas permaneçam em comunhão, o remédio para isso, a solução para isso, a resposta para esse problema, é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que nós devemos nos revestir de humildade no trato de uns com os outros. Não vale a pena, querido, sustentar o orgulho, sustentar a soberba. Não vale a pena, para o bem da obra de Deus, para o bem do serviço cristão, para o bem da comunhão com o teu próximo, não vale a pena se revestir de orgulho, de soberba. Não vale a pena ser iracundo, permanecer irado, com o coração fechado. Não vale a pena, queridos. Nós estamos caminhando na mesma direção, temos o mesmo objetivo. O que existe entre nós que não pode ser resolvido num acordo, num diálogo? O que existe entre nós que eu não posso te pedir perdão e você também igualmente me pedir perdão? E a gente acertar as arestas e continuar seguindo em frente, rumo ao nosso maior objetivo, que é a glória de Deus. Segunda lição. Vamos ler o versículo 6 e 7 aqui? Novamente. Pedro diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Queridos, aqui nos versículos 6 e 7,
O apóstolo Pedro agora vai enfatizar a segunda lição. Anote aí na sua Bíblia: aceitação da soberana vontade divina. Aceitação da soberana vontade divina. Nós precisamos ter em mente aqui, queridos, nesse momento, que os cristãos estão sofrendo. Os cristãos estão passando dificuldades. Eles estão sendo perseguidos e eles estão perdendo a sua vida. Literalmente estão perdendo a sua vida. Estão perdendo os seus bens, estão deixando para trás seus familiares, seus amigos. Mas o que vem na cabeça do apóstolo Pedro aqui? Com certeza, amados, essa expressão que ele usa aqui nesses versículos, poderosa mão de Deus, é uma ideia trazida do Antigo Testamento, para expressar a soberania do Senhor, ao realizar os seus propósitos no universo, ao realizar a sua vontade na história da humanidade, queridos. É isso que o apóstolo Pedro tem em mente. Só para você ter um exemplo, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. É o mais antigo. É o mais antigo deles. Você conhece essa história e você sabe que aquele homem sofreu muito. Hoje você sabe por que ele sofreu. Mas naquela ocasião, o próprio Jó não sabia o que estava por trás de todos aqueles acontecimentos. Jó perdeu a sua família, Jó perdeu suas propriedades, Jó perdeu a sua saúde. Por muito pouco ele não perde a própria vida, é que Deus disse não. Deus permitiu que o diabo agisse até um determinado limite. E o próprio Deus garantiu a sobrevivência de Jó, porque se dependesse do diabo, ele ceifava a vida de Jó. Mas o que é interessante nessa história é a conclusão que a que Jó chega no final do seu livro. No capítulo 42, versículo 2. Já tendo passado por todo tipo de problema possível, já tendo chorado, sofrido bastante, Jó então ele declara em alto e bom som, no capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser frustrado. Querido, os planos de Deus, os propósitos de Deus aqui nesta terra, não podem ser frustrados. Haja o que houver, doa a quem doer, tudo aquilo que Deus intentou fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer, queridos. Mesmo a despeito de sistema político, sistema religioso, sistema econômico, nada vai mudar os planos de Deus. Aliás, Deus é aquele que usa tudo e todos para que os seus propósitos sejam realizados, sejam concretizados aqui nesta terra. Os leitores da carta de Pedro, portanto, não deveriam resistir à vontade de Deus. Ainda que a vontade de Deus, por um pouco tempo, causasse neles dor, angústia, tristeza. E talvez seja esse o seu caso. Eu sei que às vezes a coisa aperta para o nosso lado. Às vezes parece que o único alvo que Satanás tem somos nós, né? Individualmente, é a nossa casa, é a nossa família. Parece que o diabo apontou o canhão, né? E mirou em nós. E realmente, há momentos de dificuldade, há momentos de angústia, de aperto, mas acredite, Deus ainda continua no controle, Deus ainda continua sustentando o universo, Deus ainda continua com os olhos dele fixos e atentos para o seu povo, para a sua igreja, querido. Então essa é uma palavra de ânimo para você também.
Eu sei que você pode chorar, você pode se angustiar, às vezes pode faltar uma coisa aqui, uma coisa ali, às vezes pode parecer que não vai dar certo, que não vai chegar até o final, que você não vai conseguir, mas é Deus aperfeiçoando a sua vida, é Deus provando a sua fé, é Deus moldando o seu caráter. Os leitores do apóstolo Pedro, queridos, deveriam aprender a confiar na fidelidade de Deus, confiar em Deus, e lançar sobre Ele a sua angústia, o seu medo, o seu temor. Nós não sabemos exatamente o que foi que eles viveram na pele, apesar de alguns constrangimentos que a igreja do Senhor Jesus começa a passar aqui no nosso país. Nós ainda temos a liberdade, por exemplo, de manter as portas abertas e pregar. Nós ainda temos a liberdade de transmitir esse culto pelas redes sociais. Nós não estamos ainda ameaçados de morte. Então nós não sabemos exatamente o que foi que eles passaram, porque nós não passamos, ninguém aqui passou. Mas por outro lado, eu sei que as famílias sofrem, eu sei que as pessoas se angustiam. É uma doença, é a perda de um emprego, é um falecimento de alguém, é um diagnóstico, é uma conta que vence, é uma fatura que atrasa, é o dia a dia de todos nós. Isso acontece com as mais diversas famílias, nas mais variadas casas. Mas o que Pedro está dizendo para os seus leitores é que, independentemente do nível de dificuldade, da intensidade, da dificuldade, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E o apóstolo Paulo também tem esse mesmo entendimento. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, Paulo diz o seguinte: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você está sofrendo? Você está com medo? Você está angustiado? Como é que vai ser essa semana que se inicia na sua vida, na sua casa? Vai ser difícil? Alguma decisão que você precisa tomar? Coloca diante de Deus, ore, fala com o Senhor, confia na fidelidade dEle. Ele não perdeu o controle das coisas, Ele está olhando para você, Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua casa, Ele conhece a sua vida. Terceira lição, vamos olhar para os versos 8 e 9 aqui do texto. O que é que Pedro diz aqui? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Amados, o terceiro ensinamento, ou a terceira lição aqui, com base no que acabamos de ler, é prudência e perseverança no dia a dia. Mentaliza aí. Prudência e perseverança no dia a dia. Amados, nós temos que entender uma coisa muito importante. A confiança em Deus não nos autoriza a viver de maneira negligente. Eu confio em Deus, Deus prometeu me salvar, a Bíblia já está completamente escrita, eu já sei que no final a igreja vai triunfar,
Eu já sei que no final Cristo vai voltar, vai me dar um corpo glorificado, e eu vou morar eternamente com Ele, na presença dEle. Então eu posso viver aqui nesta terra, enquanto isso não se concretiza, de qualquer maneira. Eu posso relaxar, eu posso negligenciar, por exemplo, os exercícios, a disciplina espiritual do cristão. Não é assim que funciona, irmão. Embora nós tenhamos que colocar a nossa confiança em Deus, e Deus seja digno disso, embora Deus seja fiel, embora Deus não minta, embora nenhuma promessa de Deus falhe, embora Deus seja poderoso para concretizar todo o seu propósito, Deus fala lá em Isaías, agindo eu, quem impedirá? Embora quando Deus haja, ninguém possa impedir, embora o Senhor Jesus Cristo tenha falado lá em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e que Ele mesmo iria edificá-la. Embora tudo isso sejam verdades que a Bíblia afirma e reafirma em diversos livros, o povo de Deus não pode abaixar as armas. O povo de Deus não pode viver como Alice no País das Maravilhas, como se não houvesse uma batalha espiritual a ser travada contra o inimigo das nossas almas. E aqui eu quero deixar bem claro, que essa batalha não é contra o sangue nem contra a carne, não é a batalha de um membro contra outro membro, não é a batalha de uma igreja contra outra igreja, não é a batalha de uma denominação contra outra denominação, é a batalha dos cristãos contra o inimigo das nossas almas, contra as potestades do ar, das trevas. Essa é a batalha espiritual que convém lutar. Nós não podemos, irmãos, viver como se o diabo não existisse, e como se ele fosse ingênuo, inocente, como se ele não apresentasse nenhum tipo de ameaça às nossas vidas, à nossa caminhada, ao nosso testemunho. Não, a Bíblia fala que ele existe, e diz mais, Pedro está dizendo que o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Você consegue imaginar essa cena? Tente imaginar um leão feroz, ávido por carne, querendo comer, querendo se alimentar, e ele destrói tudo o que ele encontra pela frente. Ele vai atrás da presa, ele vai atrás da caça, e quando ele pega, ele estraçalha. É isso que o diabo está tentando fazer com você e comigo. Você vai dar essa brecha para ele? Você vai dar essa oportunidade para ele? Pedro está dizendo, queridos, confie em Deus, mas mesmo confiando na fidelidade de Deus, no poder de Deus, não relaxe, mantenha a guarda, se mantenha alerta, pratique a disciplina espiritual, vista-se da armadura de Deus, lá em Efésios, que o apóstolo Paulo também escreveu. A nossa constante luta espiritual, meu irmão, contra o diabo, contra Satanás, exige essa postura de nós. Nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra. Quantas são as igrejas que negligenciam isso? Quantos são os cristãos que não sabem mais o que é ler a Bíblia? Só abrem a Bíblia na hora do culto, só abrem a Bíblia quando o pastor começa a pregar e pede para abrir a Bíblia, mas em casa não abre a Bíblia, em casa não ora,
não reserva um momento a sós com Deus, falar com Deus. Passa semanas, passa meses, sem ler a Bíblia, sem se exercitar, e aí fica fraco do ponto de vista espiritual, aí quer combater o inimigo, quer lutar contra o inimigo. Como? Está fraco, está enfraquecido, vai tomar rasteira, vai tomar golpe, vai cair na armadilha, não vai resistir. E Pedro está dizendo para os seus leitores que nós devemos resistir ao diabo. Mas como resistir? Como? É vendo Olimpíada? É bom ver Olimpíada. Eu gosto, eu vibro, eu torço. Eu pratiquei esporte na minha juventude. Eu gosto disso. Eu gosto de esporte. Mas é isso que vai nos dar condição de lutar contra o inimigo das nossas almas? É isso que vai fazer com que a tua família, a tua casa permaneça em pé na rocha? É passando o dia todo nas redes sociais que você vai se fortalecer espiritualmente? É passando o dia todo na frente da televisão que você vai discernir a vontade de Deus para a sua vida? Não, irmãos. É se exercitando espiritualmente. Quarta e última lição. Vamos ler os versos 10 e 11. Volta lá para o apóstolo Pedro. Ele diz o seguinte: e o Deus de toda a graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Queridos, a última lição que eu extraio desse texto aqui é a manutenção da esperança nas promessas de Deus. Manutenção da esperança nas promessas divinas. Queridos, eu sei que é difícil trilhar o caminho da salvação. São muitas provações, há tentações das mais diversas espécies, há problemas que nos assaltam, não pedem licença, chegam querendo se estabelecer na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família. Muitas vezes o problema não é em você, mas é com você, porque diz respeito a alguém que você ama, a alguém de quem você gosta. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, queridos, para os seus leitores, que da mesma maneira como eles estavam sofrendo, havia ainda muitas outras pessoas sofrendo também e aguentando firme e perseverando, e que, portanto, esses outros exemplos deveriam servir de inspiração, para que eles pudessem se sentir reanimados, reavivados, para que eles pudessem também manter ali a sua esperança. E além de tudo isso, o apóstolo Pedro agora faz um apelo, a partir da maravilhosa promessa de Deus, que é a vida eterna e a glorificação da sua igreja, irmãos. É nessa promessa, é nessa esperança que nós devemos nos ater, nos agarrar. Um dia isso vai passar, os conflitos aqui entre nós vão acabar, a dificuldade financeira,
O problema de saúde vai acabar. O máximo que nós vivemos aqui nesta terra, querido, vou botar em cerca de, 80, 90, 100 anos em média aí, talvez. 100 anos não é nem a média, 100 anos já é extremo, já é extremidade. A média talvez seja aí 80 anos, vamos botar 80 anos, na casa de 80 anos, 80 e alguma coisa. É por aí. O que são 80 anos, o que são 90 anos, comparado com uma vida eterna que Deus tem para você, meu irmão? Então vale a pena permanecer na fé, vale a pena abraçar o Evangelho, vale a pena acreditar em Cristo Jesus, porque Ele vai voltar, e quando Ele voltar, tudo isso vai passar, querido. Aqueles que aceitaram Cristo Jesus em vida, diz a palavra de Deus, diz a promessa do Senhor, que receberão um corpo glorificado, cearão novamente com Cristo e viverão eternamente na presença dEle. Então não se desespere agora, aguenta mais um pouco, está sofrendo, vai chorando, vai gemendo, vai chorando, Tem uma música que diz, Está chorando, como é que é? Geme e chora, mais ou menos isso a letra, não é? É por aí, meu irmão. Mas há um rio de esperança para você. Há várias promessas na palavra de Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus e aguardam ansiosamente a sua volta. Vai passar, meu irmão, teu sofrimento vai acabar. Há outras pessoas também sofrendo como você. Você não é o mal amado ou a mal amada de Deus, não. Não. Sobre a sua vida não vale encantamento, ninguém rogou uma praga contra você, não. São as dificuldades da vida. Aguenta firme, segura, meu irmão. Continua. Porque Deus tem promessa para a sua vida, querido. Pedro está dizendo aqui, e o Deus de toda graça, que em Cristo, os chamou à sua glória. Você entende o que é isso? Você foi chamado para a presença do Senhor, você foi chamado para contemplar a glória divina, querido. Isso deve motivar você, isso deve animar você, isso deve fortalecer o seu coração. Então deixa de ficar prostrado, confia na palavra de Deus, meu irmão, um dia isso vai chegar, e isso aí que você sente hoje, que você está passando, vai acabar, querido. Para finalizar, eu queria lhe fazer algumas perguntas. Primeira delas, como tem sido o seu relacionamento com a membresia da sua igreja? Tem sido um relacionamento conflituoso, de briga, constante, discussão, retaliação? Como é que tem sido o seu relacionamento? Nós vimos que o apóstolo Pedro recomendou o quê? Humildade. 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 Apreço, respeito, honra. Está tudo isso envolvido. A igreja não é lugar de batalha. Se há uma batalha que nós devemos travar, eu já disse isso aqui, é a batalha espiritual contra o inimigo das nossas almas. Essa é a batalha que a gente tem que travar. Como é que tem sido o seu relacionamento com a liderança da sua igreja local? Tem gente que talvez esteja me assistindo ou vai me assistir pelas redes sociais. A pergunta também é para vocês. Como é que tem sido o seu relacionamento com a liderança eclesiástica? Você tem escutado conselhos? Você tem se submetido à orientação? A diretriz?
Ou você tem agido de rebeldia? Tem agido com raiva? Como o apóstolo Pedro, com impetuosidade. Pedro, quando era mais novo, era impetuoso. Queria resolver tudo no grito, no braço. Até que ele foi ficando mais velho. Até que ele foi percebendo que as coisas são resolvidas de outra maneira. Ao ponto dele mesmo recomendar aos cristãos: menos, 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 menos. Muitas vezes é o quê? É mais. Menos, muitas vezes, é mais. Então faça essa reflexão, querido. Como tem sido o seu relacionamento interpessoal? Como tem sido o seu relacionamento com a sua liderança eclesiástica? Com aqueles que orientam a igreja? Com aqueles que supervisionam o rebanho? Tem sido de afronta? Segunda pergunta: como é que você tem reagido à vontade de Deus? Agora um detalhe: quando ela contraria a sua expectativa. Você aceita que Deus é soberano? Você aceita que Deus tem um controle do universo? E se Ele tem um controle do universo, se Ele é soberano, é Ele quem diz como é que tudo vai ser regido, não é você. A gente pode ficar triste momentaneamente, porque a gente tinha uma expectativa, a gente queria que as coisas saíssem de um jeito, a gente até tem boa intenção, e a gente quer fazer o melhor de tudo, a gente traça planos, mas às vezes a gente perde o controle. Há um detalhe ou outro que a gente não consegue prever, e as coisas escapam das nossas mãos. Mas é nesse momento que Deus permanece no controle de tudo. Há pessoas que ficam de mal com Deus, fazem pirraça, ficam de bico, porque Deus contrariou o que ela queria, o que ela quis, o que ela planejou. Afinal de contas, quem é Deus para você? Ele é somente um amigo? Ou Ele é Senhor? Ou Ele é soberano? Ou Ele é o Criador de tudo e de todos? Porque se você declara que Deus é Senhor, então você precisa, consequentemente, se submeter à vontade dEle, mesmo quando ela contraria a sua expectativa. Então não abra a sua boca para murmurar. Para com isso. Para de murmurar. Confia em Deus, pois Ele sabe o que faz, e Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado da sua família, Ele tem cuidado do seu ministério. Não murmure, querido. Deus é soberano, Ele sabe o que faz com você. Terceira pergunta e última: como anda a sua disciplina espiritual? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem feito isso? Porque se você não tem feito isso, você já se tornou uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. Você precisa fazer isso, para você discernir as coisas que acontecem à sua volta, para você entender o que Deus quer da sua vida, para você se fortalecer cada vez mais e poder ser usado na obra de Deus. Como anda a sua disciplina espiritual, querido? O cristão precisa ser alguém constante na meditação das Escrituras e na prática da oração.
Eu quero incentivar você a fazer isso. Não deixe que as tarefas do dia a dia, e que eu acredito que nesse mundo globalizado, nesse mundo antenado em que nós vivemos, sejam várias, sejam diversas, mas não deixe, querido, que isso esfrie você. Não deixe que isso atrapalhe a sua vida espiritual. Reserve um tempo para Deus, para ler a Bíblia, para meditar, para orar. E quando eu falo orar, não é, desculpe, não é aquela oração apressada que a gente faz na hora do almoço, não, ou na hora da janta. É orar. Orar. Eu sei que tem gente que tem a capacidade de orar durante horas. Talvez não seja o seu caso, mas você precisa tirar alguns momentos, alguns minutos, para falar com Deus, para ler a sua palavra. E também não é ler apressadamente, é ler e meditar, é ler e refletir, é ler e tentar entender o que Deus está dizendo, o que Deus está querendo, qual é o ensinamento que cabe para você naquela leitura que você fez, como é que você pode aplicar isso na sua vida. É uma leitura atenta, é uma leitura devocional, é uma leitura introspectiva, reflexiva e prática, porque ela deve produzir resultados na sua vida. Então pare e pense no seu relacionamento interpessoal, em especial com a liderança eclesiástica da sua igreja. Pare e pense como você tem reagido à vontade de Deus quando ela contraria a sua vontade pessoal, e pare e pense na sua vida ou na sua disciplina espiritual diária. Como tem sido tudo isso? Responda a você, mas seja sincero, porque Deus também conhece o seu pensamento, Deus conhece o seu coração. Nós podemos disfarçar um para o outro, mas nós não podemos disfarçar para Deus. Ele nos conhece completamente. Quero convidar você a orar comigo nessa hora. Pai, mais uma vez, eu te agradeço por tua palavra. Mais uma vez, eu te agradeço pela presença do teu Espírito. E peço, Senhor, que tudo o que nós ouvimos aqui seja para a nossa edificação. Que tenhamos condições de aplicar, viver tudo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos ajuda, Pai, nesse objetivo. Há aqueles que são mais fracos na fé, há aqueles que são mais fortes, há aqueles que estão mais animados, há outros que estão desanimados, enfraquecidos. Seja gracioso, Deus, com cada um de nós, e aperfeiçoa a tua obra na nossa vida. Conserva-nos firmes, perseverantes, prudentes. Preserva-nos, ó Deus, em tua presença, que possamos adotar uma postura que expresse confiança nas tuas promessas, no Deus que é fiel e que não falha, no Deus que não mente, no Deus que era, que é e que há de vir. Ó Deus, faça isso. Em especial eu te peço, pela igreja de Soteco, a igreja evangélica congregacional em Soteco. Produza em nós, Deus, tudo isso, todas essas virtudes que foram aqui mencionadas,
a partir da carta que o apóstolo Pedro escreveu. E que ao final de tudo, teu nome, e somente ele, seja exaltado. Assim nós oramos, em nome do teu Filho Jesus. Amém.